Olá, meus queridos espectros. Agradeço muito por todo o apoio que vocês me deram ao meu primeiro vídeo. A reação de vocês foi incrivelmente positiva, até mais do que eu pensei que seria. E sendo bem transparente com vocês agora, eu não colocava fé alguma no que eu estava fazendo. Eu acreditei que realmente não chamaria a atenção de ninguém. E eu agradeço a todos vocês por todo o apoio, por todas as dicas que vocês me mandaram nos comentários. Vocês que me mandaram suas histórias que vocês escreveram nos comentários, eu garanto que irei narrar elas em algum momento. Uma coisa que eu deveria ter avisado no primeiro vídeo foi quais dias que eu posto vídeos longos aqui. Meus vídeos longos de histórias de terror eu posto todo dia 13, com somente uma exceção, que é no mês do Halloween, que eu posto no dia 31. E para a conta não ficar completamente morta, até que eu poste o próximo vídeo, eu irei vez ou outra mostrar desenhos dos personagens dessas histórias. Eu espero que vocês gostem dessa parte final dessa história. E é isso, fiquem com o vídeo. E então, aquela entidade com aparência de lobo desce dos céus e caminha em minha direção. E é como se tudo o que tivesse ao redor dele reagisse de uma forma diferente, ficando vermelho. Um vermelho vivo, vibrante e, de certa forma, ainda arrepiante. Você poderá ter sua mãe e seu pai de volta, contanto que você consiga fazer com que eles saiam da ilha antes que o infortúnio ocorra. Mas é claro que nada do que eu faço é de graça e terá um custo. Você poderá voltar sempre que você falhar para o exato dia onde tudo começou. E então, criança, você aceita? Eu aceitei. Por mais avisos que eu recebi dos pescadores e até mesmo de minha própria mãe, jamais confie na falsa lua. Mas eu faria de tudo para ter meus pais de volta. E então aquela entidade que está sempre sorrindo abandona o seu sorriso, olha fixamente para mim e aos poucos se afasta, fazendo com que toda a vegetação volte a ser como era, abandonando completamente aquela cor carmesim. E então o lobo volta direto aos céus, substituindo novamente o lugar da lua. Quando de repente eu sinto um baque, uma pressão nas minhas costas e o meu sangue escorrendo, uma dor aguda e agoniante que faz eu cambalear para frente e cair de joelhos. Quando eu olho para trás, era aquele homem parado, olhando diretamente para mim. E então eu perco completamente a consciência. Eu escuto uma voz extremamente familiar. É a voz da minha mãe. Assim que eu abro os olhos e vejo minha mãe, eu respiro aliviada e começo a chorar. Minha mãe não entende nada no começo, mas só me consola e diz que foi somente um pesadelo. Eu sei que aquilo não era um pesadelo. E eu sei que eu devo fazer com que meus pais desistam de permanecer na ilha. Eu olhei o calendário para saber que dia exatamente era. E era o mesmo dia em que meu pai ia velejar para vender os seus pescados em outras ilhas. Eu sabia que depois que meu pai voltasse, ele voltaria estranho. E então eu fui atrás de meu pai correndo. Eu fui tentar convencer ele de não ir, pelo menos não dessa vez. Eu não queria que ele fosse e voltasse estranho de novo. Eu tentei muito convencer o meu pai de não ir, mas acabou que minhas tentativas foram completamente em vão. Ele foi mesmo assim, junto dos amigos dele. No período que ele ficou fora, eu fiquei estudando meios de fazer com que o pessoal saísse da ilha. Tentei colocar pequenos jornais que eu fiz, nada funcionou. Tentei até mesmo falar pro pessoal mais jovem da ilha o que aconteceu no meu sonho. Só como eu já tinha imaginado, ninguém confiou no que eu disse. Eu anotei tudo no meu pequeno caderno. Tudo o que eu tinha sonhado, tudo o que eu passei e o que provavelmente ia acontecer. Eu tava com medo de que isso repetisse novamente. Finalmente meu pai voltou. E novamente voltou estranho. Todos os outros dias, após isso, prosseguiram tudo igual. Porém, tinha algo diferente. A ordem
nas quais as pessoas foram sumindo. Antes, a primeira pessoa a sumir foi a Dona Benta, porém dessa vez foi o Senhor José. E quando o assassino apareceu novamente na minha janela, a máscara dele estava diferente. Dessa vez ele usava uma máscara que parecia até teatral. Metade da máscara era um sorriso e a outra metade uma cara triste. E dava para ouvir uma risada grave e baixa. Eu não pensei duas vezes. Eu saí correndo do quarto com o lampião na mão e fui em direção aonde meu pai estava. Quando eu vi que meu pai ainda estava lá, eu suspirei de alívio. Agarrei em seu pulso e comecei a o puxar, tentando evitar que ele permanecesse ali. Só que meu pai reagiu de uma forma muito diferente do normal. Eu nunca vi meu pai reagir dessa forma. Ele puxou o próprio braço, começou a gritar, se espernear, se debater. Ele não queria sair dali. E então aquele homem apareceu. Ele me agarrou pelo braço e me separou do meu pai, me jogando com força no chão. Ele agarra a cabeça de meu pai e começa a bater contra a pedra. Várias e várias vezes. Eu levanto e corro na sua direção e tento fazer com que ele solte meu pai de alguma forma. Mas nada parece parar ele realmente. Ele não para. E ele só para realmente quando ele vê que meu pai parou de respirar. Logo após isso, ele retira a máscara e olha pra minha cara. Com um sorriso medonho, com um olhar vazio. E diz pra mim, você será a última. E então ele me agarra, me imobiliza. Pega um paninho, coloca clorofórmio nele e cobre meu nariz e minha boca, fazendo com que eu sufoque e desmaie. Assim que eu abro meus olhos, meu pai e minha mãe, algumas pessoas do vilarejo, todas jogadas no chão, e ele sentado em uma pedra, olhando diretamente para mim com um sorriso que me dá nojo. Eu com minhas mãos amarradas. Eu não consigo fazer nada. Ele olhando para mim, me diz: Você conseguiu voltar, não foi? Eu estranhamente tenho consciência do que aconteceu. Acho que essa era a condição do lobo. Mas, garota, eu te garanto uma coisa. Se você voltar, todas as vezes que você voltar, eu farei você sentir mais e mais dor, pra passar por mais e mais sofrimento. Bons sonhos, princesa. Novamente, tudo escureceu. Dessa vez a minha cabeça apareceu um conjunto de várias velas vermelhas. E uma das velas foi apagada por um sopro. E mais uma vez, eu voltei. Independente do quanto eu tentasse evitar que aquilo acontecesse, voltava a acontecer de novo e de novo. Eu tentei chamar o lobo, mas estranhamente ele não aparecia. Ele não voltava, ele não me escutava. Lobo, por favor, aparece. Eu não quero isso. Eu não quero permanecer nisso. E novamente eu morri. Cada vez que eu morria, uma nova vela ia se apagando. Cada vez que eu voltava era uma máscara diferente que ele usava, uma tortura diferente que ele fazia. Eu não aguentava mais aquilo. Eu só queria morrer.